Queridos, quero compartilhar um pensamento com vocês. Eu gostaria de ler o Salmo 133, do verso 1 ao 3. Um texto muito conhecido, queridos. Salmo 133, versículo 1 ao 3. Olha que interessante, queridos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce pela barba, a barba de Araão, e desce pela gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção, e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, nós temos falado muito sobre o poder da unidade, a importância da unidade nas nossas vidas. E quando eu compartilhar essa mensagem, queridos, ela vale muito para nós como igreja, da vida da igreja. Mas ela vale também o entendimento de unidade para as coisas lá fora. Uma família que não anda em unidade vai dar problema, sim ou não? Vai dar problema. Uma empresa, queridos, que não anda em unidade vai dar problema. Uma equipe, um time que não anda em unidade vai dar problema, sim ou não? E quando nós olhamos para isso, queridos, a unidade ela tem uma importância na nossa vida. E esse salmo aponta para ela. E quando nós olhamos para esse salmo, queridos, nós podemos ver algumas coisas interessantes e até coisas que nós aplicamos nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a nossa vida, queridos, a nossa vida, muitas vezes a gente está em busca de resultados, sim ou não? Existem resultados e existem processos, sim ou não? E nós geralmente estamos na busca de resultados. Todos nós queremos resultados, mas poucas vezes nós queremos entrar no processo. Por quê? Porque nós amamos resultado, nós somos treinados para o resultado. Nós amamos resultado. Quer ver um exemplo, queridos? Se a gente vir aqui na igreja e fazer assim, vamos fazer a campanha da bênção. Você pode ter certeza, queridos, que a igreja começa a encher. Sim ou não? Vamos fazer a campanha da bênção. A igreja lota, choro, busca. Por quê? Porque as pessoas querem resultado. Pastor, por que vocês não fazem campanha? Porque nós não queremos atrair pessoas por resultados. É impossível, queridos, pregar o evangelho de forma sincera e falar para as pessoas: venha em um culto que nós vamos orar por você e a sua vida vai mudar. Queridos, é impossível. Se a gente for sincero com nós mesmos, não acontece. Oração não é vacina. Queridos, eu trabalho com libertação há muito tempo na igreja. Há muito tempo. Chegou um tempo, queridos, que as pessoas falavam assim: pastor, ora por mim. E daí eu ia conversar com a pessoa: por que você quer que eu ore por você? Que eu estou com esse problema, eu acho que é demônio, pastor, manda embora esse demônio, daí minha vida vai mudar, queridos. Não é verdade. Pastor, então você está falando, quando você expulsa um demônio não acontece nada na vida da pessoa? Acontece, queridos, uma pequena melhora em uma área da vida dela. E quero falar para você, não é uma vacina que imuniza a pessoa. Se ela não entrar no processo, a oração de libertação não valeu nada. Por isso que nós não fazemos campanhas de libertação. Porque nós precisamos entrar nos processos. Vamos ver o processo. Olha o que Salmo 133, 1 fala. Como é bom e agradável viverem. Repete assim comigo: viverem. Viverem unidos os irmãos.
O viverem, queridos, é o dia a dia, é o compartilhar o pão, é estarmos juntos. Não é, queridos, um ponto isolado nas nossas vidas. O viver, queridos, é o dia a dia, semana a semana, grupo familiar. Semana a semana, celebração. Semana a semana, reunião com os líderes. É o viver, igreja. E isso é um processo, queridos. Oh, como é bom e agradável viverem. Não é um lapso, não é algo que acontece assim, puf, aconteceu uma vez e vai continuar do mesmo jeito. Não é algo que não precise de manutenção. O viver, você vive casamento, sim ou não? Você faz a manutenção do seu casamento, sim ou não? Se você não fizer, vai azedar, não é verdade? É viver, queridos, é processo, é estar junto, dia a dia. Não é algo que a gente faça assim, vamos fazer a campanha da unidade. Daí nós oramos, impomos as mãos e agora nós estamos em unidade e Deus vai ordenar a sua bênção. Não, queridos. É o processo onde nós vamos vivendo e o óleo vai gotejando sobre a nossa cabeça. Dia a dia. Assim como o orvalho que desce sobre os montes de Hebron, sim ou não? Aquele orvalho descendo de forma contínua. Assim. Por isso que é um processo, queridos. Você já viu alguma campanha do tipo assim, campanha da morte do eu? Agora a campanha da bênção você já viu, né? A campanha da morte do eu, 7 maneiras de eu honrar o meu irmão. A gente poderia fazer uma campanha assim, né? 7 semanas para eu aprender a honrar o meu irmão. Será que alguém vem na campanha, queridos? Agora a campanha da casa própria, 21 dias de oração para sua casa própria. Sim ou não? Olha um exemplo, queridos, de resultados e processos. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Olha o que a palavra de Deus nos fala. 2 Crônicas, capítulo 1, do verso 7 ao 12. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, olha que interessante, queridos. Deus aparece para Salomão e diz, peça o que você quer que eu lhe dê. Imagine, queridos, o Deus Todo-Poderoso aparece para você e fala assim, qualquer coisa que você pedir eu vou fazer. Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizestes reinar em seu lugar. E agora o Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre esse povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo. Pois quem seria capaz de governar sobre esse grande povo? Deus disse a Salomão, visto que foi esse o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens, honra, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Queridos, Salomão estava diante de um grande desafio, reinar sobre o povo de Deus, substituir o rei Davi. Queridos, substituir uma liderança ruim é muito fácil, sim ou não? Qualquer coisa que você mexer, vai aparecer, não é verdade?
Isso em qualquer campo, empresarial, na igreja. Se você substitui, queridos, uma liderança ruim, qualquer melhora, as pessoas vão falar, nossa, você melhorou os resultados da empresa. Agora, quando você substitui uma liderança boa, queridos, aí é um desafio. Não é verdade? Sim ou não? E era esse desafio que Salomão estava enfrentando, queridos. Olha o que 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 nos fala. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse, peça o que você quer que eu lhe dê. O que você pediria? Você ia pedir o resultado ou você ia pedir capacitação para os processos? Muitos de nós, queridos, pediríamos riqueza, mate os meus inimigos para mim não ter problema, que esse povo seja submisso, faz uma lavagem cerebral para que eles me amem e se submetam ao que eu falo. Sim ou não? A maioria de nós, queridos, ia pedir os resultados. Coisas que aconteceriam rápido. Olha que interessante o que ele respondeu, versículo 10. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo, pois quem seria capaz de governar sobre esse grande povo? Salomão pede sabedoria e conhecimento, ele não pede resultados, queridos, ele entra no processo. Me dá sabedoria e conhecimento, para que no tempo que eu reinar, eu possa conduzir bem esse povo. Ele entra, queridos, no processo. E quais são os resultados de um bom reinado? 2 Crônicas, capítulo 1, verso 11. Deus disse a Salomão, visto que foi esse o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bem, honra, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual eu constituí rei. Quais que foram os resultados disso? Riqueza, bem, honra, morte dos inimigos e longevidade. Isso aconteceu no reinado, sim ou não? Aconteceu. Mas ele pediu isso? Não. Você consegue entender a diferença de mentalidade? Muitos de nós, queridos, nós corremos atrás de resultados rápidos. Esses são resultados, queridos. Focamos muitas vezes nisso. Muitas vezes vivemos por isso, pelos resultados. Mas nós nunca entramos no processo. Nunca entramos no processo. Quando falamos, queridos, de ter uma igreja viva, vibrante, de eu e você vivermos um avivamento real, nós focamos muitas vezes no resultado, na bênção de Deus sendo estabelecida, no óleo sendo derramado, mas o óleo só desce, queridos, quando vivemos o processo da unidade. Consegue me entender? Muitos querem o óleo sendo derramado, sim ou não? Mas nós precisamos viver o processo da unidade. Estava meditando, lembrando ali no louvor, queridos, Deus me trouxe algumas imagens no louvor ali. Eu sempre compartilho para o pessoal, no início de 2000, dos anos 2000, queridos, nós como igreja local em Curitiba, nós vivemos um avivamento. Nós vivemos um avivamento. Vivemos um avivamento de valores, vivemos um avivamento de unidade, nós vivemos, queridos, um avivamento poderoso. Nós estávamos em um ginásio, de uma quadra de esportes, de um colégio, do Colégio Erasto Guettner, nós fazíamos os nossos cultos lá. Imagine, queridos, os cultos para 300, 400 pessoas, sendo montado 2 horas da tarde. 2 horas da tarde vinha toda a equipe e montava todas as cadeiras, era um ginásio de esporte. Nós montávamos todo o equipamento de som, tudo. Quando iniciava o culto, queridos, a gente tinha louvor de 1 hora, muitas vezes. 1 hora de louvor, 1h30 de palavra, as pessoas não queriam ir embora, queridos. Aleluia. Terminava tudo, nós desmontávamos tudo, queridos. Então o culto começava 2 horas da tarde e terminava 11 horas da noite. E a gente vibrante, queridos, vivia aquilo.
Os nossos jovens, queridos, naquela época eu era jovem também. Ainda não sou velho, queridos, mas era mais jovem. Os nossos jovens, queridos, nós tivemos casamento de jovens que namoraram 3 anos e se beijaram a primeira vez no altar. Esse lance que vocês olham na internet, eu escolhi esperar, isso aí a gente já viveu, ó. Aquele avivamento, valores, os jovens se guardando para o casamento, queridos. As meninas da igreja, queridos, pode até te escandalizar hoje, mas as meninas da igreja usavam colã. Sabe por quê? Para não ter perigo de levantar e mostrar a barriga. Pastor, isso é exagero? Não, queridos, eram moças que entenderam santidade, elas se guardavam, elas não queriam expor. Isso é avivamento. E nós vivemos isso, queridos. Quando nós trabalhamos igreja, nós trabalhamos para viver isso. Sabe, você não precisar falar, assim, os jovens falarem assim, chegavam para nós nos grupos familiares e falavam assim, eu entendi, eu quero me... Algo aconteceu. A gente se guarda, as pessoas, os líderes nos grupos familiares, queridos, os jovens nos grupos familiares procuravam, a gente perguntava, eu entendi, eu quero me guardar para o casamento. Não era algo que você forçava ou algo que a igreja impunha, era algo que as pessoas entendiam. Consegue me entender? E nós queremos, queridos, e focamos nisso, nós queremos viver uma igreja vibrante. Nós queremos viver um avivamento real. Não sei se você já viveu isso, queridos, mas nós já vivemos. E quando nós olhamos para a igreja, nós temos orado, nós queremos viver um avivamento real, um avivamento de princípios da palavra de Deus. Um avivamento onde que as coisas acontecem, nós começamos a ver a busca por santidade, a separação, a transformação de vida. Sim ou não? Consegue me entender? Amém. Mas como isso? Salmos 133, capítulo 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus fala. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce pela barba, a barba de Araão, e desce para a gola das suas vestes. Queridos, Araão é o símbolo do sacerdote. E existe um óleo precioso que é derramado sobre o resultado do processo de unidade. E esse óleo desce pela barba e toca a gola das vestes de Araão. Tem a imagem ali, João Dô? Esse aqui, queridos, é a imagem do sacerdote judaico. Quando você olha para o sacerdote, você olha bem no peitoral dele ali, queridos, tem 12 pedras. São 4 fileiras de 3 pedras. Cada uma dessas pedras ali, queridos, simboliza uma das tribos de Israel. O óleo desce sobre a cabeça, toca a barba, o manto e toca sobre as 12 tribos. Quando você vai estudar, queridos, as características das 12 tribos, cada tribo é diferente uma da outra. Elas não têm nada, a não ser a genealogia parecida, queridos, porque elas não têm nada. Cada tribo tem a sua característica. Só que quando as tribos de Israel se uniam, não havia adversário que vencia eles. Eles na guerra unidos, queridos, não havia adversário que vencia eles. E as características dessas tribos eram totalmente diferentes uma das outras. Por isso que nós precisamos entender, queridos, que unidade não é uniformidade. Uniformidade, queridos, é todos iguais. Sabe quando você põe uniforme nas crianças? Todos com as mesmas roupas? Isso é uniformidade. Uniformidade não é igual a unidade. Nós temos características diferentes. Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos diferentes, queridos. Nós não precisamos ser uniforme. Deus trabalha, queridos, com múltiplas formas.
Deus não trabalha com todos iguais. Deus trabalha, queridos, com pessoas diferentes, de personalidades, culturas, maneiras de se movimentar diferente. Olha o que Efésios capítulo 3, versículo 10 nos fala. E é isso para que agora, pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais. Olha o que a Bíblia Amplificada fala. Assim agora, por meio da igreja, a multifacetada sabedoria de Deus, em todos os seus incontáveis aspectos, pode agora ser conhecida, revelado o mistério aos governantes e autoridades angelicais nas regiões celestiais. A multiforme. Essa palavra multiforme no grego, queridos, é essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Variegado. Lê ali para mim, Ferdinando. Muito variegado. Marcado com uma grande variedade de cores. A ideia, queridos, de multiforme é múltiplas cores. Sabe palheta de cores assim? Múltiplas cores. Quando nós olhamos para a igreja, queridos, local, nós vamos ver que cada um tem a sua cor. Porque são múltiplas cores. Cada um tem a sua cor. Cada um tem a sua maneira de se movimentar. Há 2 anos atrás, eu fui no ILE, num treinamento do ILE, do History Makers, e eles trazem pastores de várias regiões, até fora do Brasil. Nós nos reunimos para a gente falar um pouquinho sobre o History Makers, para a gente alinhar algumas coisas sobre o History Makers. O History Makers é um treinamento de liderança que nós temos. O pessoal dos Estados Unidos veio, nós nos reunimos em uma chácara, queridos, pastores de tudo que é lugar, queridos. E naquela época eu estava com o cabelo comprido, e eu prendi o cabelo aqui atrás, para a franja não ficar na frente, e veio um pastor, queridos, de São Paulo, bem espalhafatoso, assim. Eu sou mais quieto e o cara falava demais, queridos. Demais. Ele olhou para mim, nossa, um pastor samurai, e começou, queridos. E eu falei, miserável, cara. Falei, cara bocudo, bicho, fala demais. E comecei a ficar bravo com ele. Falei, cara. E Deus foi ministrando o meu coração. Falou assim, cara, é a cor dele. É a cor dele, é o jeitão do cara. Sabe aquele cara que fala assim, e fica falando e não para de falar? Daí tinha um argentino lá, queridos. E a gente chegava, um argentino batista, e nós chegávamos para o argentino e falava, Neymar é melhor do que Messi. O argentino, não. E ficava bravo. E o ILE, queridos, é um lugar onde nós nos reunimos, que não é denominacional. Nós não falamos sobre conceitos teológicos, nós falamos sobre liderança bíblica, amém? Amém? E lá o pastor falou assim, você pode acreditar em uma bênção ou 2 bênçãos, queridos. Na teologia, o lance assim, se você acredita que quando você foi salvo, recebeu tudo, você acredita em uma bênção. Ou você foi salvo e depois você teve uma experiência com o batismo do Espírito Santo, é a segunda bênção. Na prática não faz diferença nenhuma, não se preocupe com isso. Na prática não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. E ele comentou só por cima, levanta a mão, argentino batista. Não. Uma só bênção, não existe esse negócio. Daí começou, eu falei, vai fomentar, vai dar rolo. Só que daí a gente... Por quê? Porque nós precisamos entender que cada um tem a sua cor. Cada um tem a sua cor. Queridos, Deus, ele se move de forma diferente. Querendo ou não, eu e você, nós queremos uniformidade. Por mais que você não assuma, muitos de nós queremos uniformidade. Só que nós queremos a uniformidade da nossa cor. Da nossa cor, sempre do nosso padrão. Quem
Queira ou não, nós formamos padrões na nossa cabeça e a gente quer que as pessoas sejam iguais a nós. Eu trabalhei 10 anos com academia de ginástica, queridos, musculação, essas coisas, trabalhei 10 anos. Quando você olha alguém se exercitando, queridos, às vezes você olha assim, isso aí é exagero, para que fazer tudo isso? Sim ou não? Porque você tem um padrão. E tudo que sai do teu padrão, ou você fala que é exagero, ou você fala que é radicalismo, ou para que tudo isso? Porque nós queremos uniformidade da nossa cor. O mais quietinho na igreja vai falar para o que grita, vai falar, para que gritar tanto? Não precisa disso. O que grita vai falar para o mais quietinho, ô geladeira. Cara frio, não se expressa. Será que tem emoção esse troço aí? Porque nós queremos uniformidade da nossa cor. Precisamos entender e reconhecer, queridos, que Deus se move no diferente, senão a unidade é quebrada. Queridos, Deus se move no diferente. Olha o exemplo de Mateus capítulo 12, versículo 24 ao 26. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino, queridos, todo é todo, posso ouvir um amém? Todo é todo no grego, todo é todo no hebraico, todo é todo no aramaico, todo é todo no português, é todo, queridos. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? Queridos, aqui existe um princípio. Todo princípio bíblico que eu e você quebramos, ele vai quebrar a gente lá na frente. E aqui existe um princípio, queridos. Todo reino dividido contra si, ele vai quebrar. Toda a divisão, queridos, tem uma consequência, torna um reino deserto. Destrói casas, famílias. Sim ou não? Quantas equipes boas, queridos, grandes equipes boas, se quebraram porque não havia unidade. É um princípio que vale para nós, como é um princípio que vale lá para fora. A importância, qual que é a importância de sermos um? Sermos uma unidade, sermos um como igreja local, como igreja aqui em Campo Largo. Nós queremos um avivamento, sim ou não? Você quer viver um avivamento na sua vida, sim ou não? Queremos que o óleo desça sobre as nossas cabeças, sim ou não? Então nós precisamos focar no processo. Nós precisamos focar no processo de unidade. Você pode me perguntar, pastor, então como nós geramos essa unidade? Primeiro, reconheça que você não sabe tudo. Reconheça que você não sabe tudo. Olha o que Efésios capítulo 3, do verso 8 ao 11 nos fala. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que Deus ocultou um mistério, queridos, durante muito tempo, para que no tempo que nós vivemos, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Os judeus da época, queridos, eles achavam que sabiam tudo, sim ou não?
Os religiosos judeus, queridos, eles achavam que eles conheciam todas as Escrituras. Eles dominaram tudo, mas eles crucificaram ao Rei da Glória. Por quê? Porque eles não reconheceram a Jesus. Porque era um mistério oculto em Deus que depois foi revelado. Eles não tiveram a humildade de ouvir a Jesus e falar: nós não sabemos aquilo que você está falando. Eles não reconheceram a Jesus. Não sabemos tudo, ou melhor, nós sabemos muito pouco, queridos, da sabedoria infinita de Deus. Nós sabemos muito pouco. Isso que me assusta. Nós tivemos um tempo, agora um treinamento de escatologia lá na igreja. E quando você abre a internet, queridos, as pessoas falam de escatologia pontuando coisas. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não parece, volta um pouquinho atrás, não parece os judeus falando do Messias? O Messias vai vir assim, assim e assim. E Jesus veio de um jeito que ninguém esperava. Ele veio como um carpinteiro, queridos. Um homem simples que ninguém esperava. Por isso, escatologia é muito difícil você falar que vai ser assim, assim e assim. Porque Jesus pode vir de um jeito em um tempo que ninguém espera. Sim ou não? Por isso, queridos, que nós temos que nos render e falar: nós sabemos muito pouco. Lembra lá, né? Uma das portas do inferno, queridos, segundo a teologia do seu pastor, é eu já sei. Eu já sei, entra lá. A outra não tem nada a ver. Principalmente para os jovens, quando eles falam: isso aí não tem nada a ver. Entra por ali. Segundo, queridos, reconheça a obra de Deus na vida do seu irmão. Reconheça a cor do seu irmão, valorize os seus pontos fortes. Filipenses capítulo 2, versículo do 2 ao 4 fala assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Queridos, Paulo é enfático, queridos: não façam nada por interesse pessoal. Queridos, como pastor, queridos, dia a dia eu tenho que orar diante de Deus e falar: Deus, sonda o meu coração. Se eu não estou fazendo as coisas por interesse pessoal. Como igreja, queridos, nós temos que orar dia a dia e falar: Deus, será que eu estou fazendo por interesse pessoal? Uma vez há anos atrás, queridos, quando começou esse lance de coaching, eu fiz um treinamento com um pastor, que é um pastor que ele vai mais para essa linha, e ele falando: as igrejas que vão sobreviver nos próximos tempos são igrejas que têm estacionamento grande, EBIs grandes e não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa, principalmente a classe média alta, ela gasta muito dinheiro com educação dos filhos, então eles vão querer uma EBI bem equipada na sua igreja. Daí o cara vem para a igreja para suprir um interesse pessoal. Isso não é igreja, isso é shopping. Você vai no shopping, você escolhe o melhor estacionamento, as melhores lanchonetes, aquilo que você quer comer no dia, sim ou não? Igreja não é shopping, queridos. Igreja é comunidade dos santos, onde nós trabalhamos, queridos, para que seja edificado o corpo de Cristo na cidade, para que nós possamos nos abençoar. Está faltando gente na IBI, nós nos levantamos, sim ou não? Sim ou não? E nós vamos trabalhando por uma comunidade. Senão nós buscamos a igreja por interesses pessoais. A igreja que me dê mais conforto. E talvez que o pastor não chame atenção muito, né? Por que Paulo enfatiza isso? A busca pelos nossos interesses egoístas, queridos, quebra a unidade.
Sabe a conversa assim, eu acho que tinha que ser assim. Geralmente o nosso achismo é para defender um interesse pessoal. Sim ou não? Que muitas vezes ainda maquiamos com uma espiritualidade plástica e falsa. Pessoas, queridos, que pensam somente nos seus interesses pessoais, são pessoas perigosas que não entenderam o Evangelho. Fala um amém aí para me achar que você está acreditando. Considere o seu irmão superior. Pastor, não dá. Eu conheço ele. Não tem como. Conheço. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não deveríamos, queridos, olhar as pessoas do passado para o presente. A voz profética e a ação profética nas nossas vidas, ela vai fazer a gente olhar as pessoas do presente para o futuro. Daquilo que ele é hoje e daquilo que Deus quer transformar ele. Essa é a ação profética. Agora, se a gente olhar a pessoa do presente para o passado, nós temos uma visão com relação às pessoas, sim ou não? Nós temos. A grande questão é como Deus vê essa pessoa. Que ele estava pregando ontem lá em Vitimarsum, em um jantar de casais da igreja Irmãos Menonitas ali de Vitimarsum. Quer dizer, eu falei para eles, tem dias que você como pastor tem vontade de fazer churrasco de ovelha, queridos. Acontece, queridos. Só que quando você perde isso, quando isso afeta você, você tem que olhar, Deus, o que o Senhor tem para essa pessoa? Quais são os seus olhos para essa pessoa? Queridos, Deus não desiste de ninguém, queridos. Nem da gente Ele não desistiu. Nós precisamos olhar para o propósito, para aquilo que Deus tem para essa pessoa. E quando você olha isso, você vai ver o futuro dela. Em quem ela vai se tornar. Por isso, entre no processo. Comece tomando um propósito. Não vou falar mal de ninguém. Queridos, o processo é esse. Viver em unidade é o quê? Eu não vou falar mal de ninguém. Às vezes a gente se perde, queridos, a gente se perde nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Só que a Bíblia é muito clara, a boca fala do que está cheio o coração, sim ou não? A boca fala do que está cheio o... Nós precisamos encher o nosso coração do amor de Deus que é derramado sobre nós. Você imagina o Espírito Santo cutucando você, falando assim, fulano de tal ali não presta, cara. Não, aquele ali não presta. Cara, que cara nada a ver, né? Tome uma posição, queridos. Eu não vou falar mal de ninguém. E se falar mal do pastor, dá azar ainda. Tinha um funk, queridos, que falava isso. Tô brincando, não dá azar não, azar não existe. Imagine, corto, eu coloco na internet, lá o pastor falou que dá azar. Não existe azar, queridos. Por isso, entre no processo, quebre a cultura, quebre o culto ao Deus da fofoca, renove a sua mente. Comece a olhar as pessoas com a cor delas. Entre no processo. Salmo 133, do versículo 1 ao 3. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce pela barba, a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos viver em unidade? Amém. Amém?
Você recebe essa palavra no seu coração?